Você já se viu de perfil e a relação que tem o nariz, os lábios e o mento? Provavelmente não, e também não acho que a gente tenha que ficar se analisando a esse ponto. Mas eu quero que nesse vídeo a gente converse especialmente sobre a relação harmônica que obviamente deve haver entre lábios e mento e, por que não, em relação ao nariz, para uma conduta mais assertiva desses dois elementos tão importantes no embelezamento facial. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o teu tempo, que é caro, que é precioso e que está sendo despendido num canal que pretende informar e esclarecer de maneira leve sobre estética facial e estética corporal, para que juntos a gente reflita os principais assuntos que são recorrentes nas demandas inestéticas faciais ou corporais, que são recorrentes, dores que são tanto suas quanto minhas, condutas que são necessárias, mas que infelizmente às vezes são multiplicadas de maneira muito equivocada à luz de pouco conhecimento científico, muito por conta da blogueira ou da influencer que não é tecnicamente uma pessoa preparada ou com um currículo para tal, e que a gente sabe que prós e contras das redes sociais, da vida de hoje em dia, acaba fazendo chegar em muitas pessoas esse tipo de informação que ora é feliz, mas ora não é nada feliz. Quando a gente fala na harmonização de lábios e mento, existe um parâmetro que a gente chama de linha de Ricketts. Eu não quero que vocês fiquem gravando esses nomes, mas existe, do ponto de vista técnico e, portanto, reconhecido cientificamente, parâmetros, linhas, proporções, ângulos, que muito nos ajudam, nos auxiliam numa harmonização bem feita, especialmente porque a gente tem visto, às vezes, tanto queixos quanto lábios muito exagerados e uma estética, uma beleza plástica do contorno facial muito exagerado e que, no meu entendimento, começa, sobretudo, desrespeitando o norte que esses parâmetros têm para nos dar. Porque, sim, eles também não são uma verdade absoluta. Quando a gente relaciona a ponta nasal com o mento, a linha de Ricketts, ela teria que nos mostrar, num perfil dito harmônico, um lábio inferior que dista da régua cerca de 2 milímetros e um lábio superior que dista da régua cerca de 4 milímetros. Então, o dobro do de baixo. Para alguns autores, quando toca, o lábio superior teria que distar 2 milímetros. Então, de uma maneira prática, o lábio superior dista o dobro do inferior. Só que olha só, pessoal, eu me considero um cara um pouquinho narigudinho. E aí, se o meu nariz ele é grande e a linha vem parar aqui, eu não posso acreditar que uma boca, deixa eu ficar mais de lado, eu não posso acreditar que uma boca harmonizada tem que parar lá na régua, porque só assim é que vai ficar legal. Não vai ficar legal. Não, ele tem toda a razão. E aí a gente então não vai se valer da linha de Ricketts, a gente vai se valer de outras linhas. Linhas que às vezes partem aqui, ó, de baixo da ponta nasal, ou linha que parte, às vezes, ângulo nasolabial. E aí, de forma imaginária, toca o mento, e aí seria o contrário. O quanto que o lábio está à frente dessa linha em tantos milímetros. O que eu quero que vocês compreendam, então, é que assim, nós devemos ser norteados por esses parâmetros técnicos, por linhas, proporções, ângulos, que muito nos falam sobre uma possível proporção áurea da face
ou ir ao encontro dessa dita proporção áurea que, uma vez mais alcançada ou mais aproximada, entregaria para essa face proporções, portanto, mais harmônicas. Ok, isso faz sentido e eu quero que vocês tenham isso em mente, muito embora um profissional bom, para mim, é um profissional que vai para além da técnica e passa a ter olhos e mãos artísticas. Cada face é única, cada indivíduo é único e não é que todo mundo vai ter que ter o mesmo ângulo, todo mundo vai ter que ter a mesma proporção alcançada, porque senão a gente estaria então defendendo uma forma que, uma vez respeitada, faz com que toda uma humanidade fique mais bonita. E a gente sabe que não é assim que funciona. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que quando a gente vai falar em preenchimento labial, esse preenchimento tão procurado, né, especialmente pelas mulheres, porque a boca é sim um elemento central da face que confere muita feminilidade, muita beleza, né? Ela é utilizada do ponto de vista cosmético com cores diferentes, pelos mais diferentes batons, técnicas inúmeras de maquiagem. A boca é sim um elemento importante, sem dúvida alguma, mas o preenchimento labial, precisa ser cada vez mais compreendido, aliás, como tudo na face. Senão não existe a palavra harmonização. Ele precisa ser entendido como algo que, quando feito, quando abordado, precisa conversar com outros elementos, minimamente os vizinhos, os mais próximos, o entorno mais próximo, de modo que o resultado final, então, seja uma boca harmônica. Não faz sentido que eu queira projetar o meu lábio, protocar na régua, se, por exemplo, eu não tenho tanta projeção mentoniana ou mentual. Quando eu sempre tive esse pescoço mais caído, desde magrinho adolescente. Então, apesar de mais gordinho e envelhecido, e já ter uma papadinha aqui se apresentando, se eu faço isso, se eu corrijo a projeção de mento que eu não tenho tanto, eu melhoro o meu perfil, eu melhoro essa marquise, esse assoalho, essa percepção de contorno, de silhueta facial em perfil. E aí, da mesma maneira, há pessoas que vão precisar melhorar a boca, mas junto melhorar o mento, junto às vezes melhorar a mandíbula. E por isso que o olhar de um profissional é tão importante, de um profissional capacitado, habilitado, conhecedor do preenchimento nas suas mais diferentes áreas, porque é necessário o desenvolvimento da mão para áreas que guardam especificidades. Preencher o lábio é sim diferente de preencher a mandíbula, é sim diferente de preencher a têmpora, é sim diferente de preencher a olheira, de fazer uma rinomodelação com ácido hialurônico. E aí, esse profissional guarda tecnicamente mãos para todas essas áreas, é necessário essa avaliação muito minuciosa. Mas o que eu quero deixar como mensagem principal desse conteúdo é que o preenchimento labial faz todo sentido que aconteça se essas linhas estão sendo desrespeitadas. Mas o preenchimento labial precisa conversar com, às vezes, alguma mexidinha na ponta nasal, como também alguma mexidinha no mento, porque a linha por si só relaciona esses três elementos, né? Então acho que isso fica óbvio. Nariz, lábios e mento precisam ser vistos em conjunto. E o mento, como faz parte desse contorno inferior da face, pode sim, em muitos casos, se não em todos, ser também analisado juntamente com o próprio contorno mandibular. Aliás, de onde esse mento faz parte. Nós estamos falando da mandíbula, né? De um lado a outro, passando pelo mento. Tá bom, pessoal? Beijo.
Até semana que vem e juízo com a pele.